Bora lá, galera, vamos falar da vitória do Vasco. O Vasco jogando muito bem, aplica uma goleada histórica na equipe do Coritiba, 5-1 em São Januário. O Vasco que voltou a ter o seu estádio aí, né? O São Januário com torcedor, e o Vasco não decepcionou quem foi a São Januário. O Zé Gabriel, Rossi, Vegete duas vezes e Gabriel Peck marcaram os gols para a equipe do Vasco. E vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre esse jogo Vasco e Coritiba. Galera, parece que o Ramon Dias, né, recuperou esse time do Vasco, e a equipe mudou da água pro vinho, também graças também ao Vegete. Paê chegou agora também um pouco depois. O Jair também parece que tá recuperado aí, né, no Vasco. O jogador tem recuperado seu bom futebol. O Paulinho também arrebentando, na minha opinião, o melhor jogo hoje do jogador com a camisa do Vasco, foi o melhor jogador em campo, galera. Vamos acompanhar a imprensa esportiva do ESPN falando tudo sobre esse jogo do Vasco e Coritiba. O link vai estar na descrição. Crédito, direitos autorais ESPN do Grupo Disney. Arquibancada e time. Isso é poderoso, cara. E assim, mais do que qualidade nessa janela que o Vasco trouxe, me parece até aqui que o Vasco trouxe jogadores realmente comprometidos com a ideia. É isso. É maluco. O que o Paulinho Paula tá jogando... É sacanagem, né? Ele vai buscar bola. O lance do gol que a gente vai analisar, ele participa de toda a construção. Ele pressiona, ele chega... Ele parece um maluco dentro de campo. O maluco no bom sentido, claro, assim, claro, não? Claro. Pressiona, joga, busca. Sim. Tipo, os caras realmente... Medel cercado de dúvidas quando chegou. Sim. Respondendo. O próprio Maicon fez um bom jogo contra o Fluminense. Paiê. Você percebe que ele ainda vai melhorar muito na parte física, mas não há tempo para ficar esperando. O Vasco precisa da contribuição que ele puder dar agora. Hoje ele deu. Sim. E não foi a primeira vez. Então, o próprio Rossi, que, toda vez que eu falar do Rossi agora eu vou ter que pedir desculpa, porque eu dei até uma brincada. Eu falei, o Vasco tá brigando para não cair atrás do Rossi. O Rossi tem ajudado muito. Sem bola, com bola, enfim. É o que eu tô falando, são jogadores que... A gente tem muito essa dúvida, né? Do jogador quando ele vem da Europa, um Payet, o próprio Medel, cara, é um cara vitorioso pra caramba, sabe? Um cara que já rodou muito time bom. A gente tem muito esse questionamento, mas com que cabeça esse cara tá vindo? Esse cara tá vindo pra competir? Ele sabe onde tá vindo? E você vê que os caras tão, eles abraçaram a causa, eles estão vivendo a parada. E isso é muito legal, eles estão vivendo, eles estão entendendo. E assim, nada mais emblemático do que voltar com o São Januário, ainda mais do jeito que foi, né? A faixa de resistência ali é isso mesmo. Voltar e ter uma noite dessa. Um flamenguista virou para um vascaíno aqui na redação? Na redação e falou, faz tempo que eu não vejo meu time jogar tão bem. Aí o vascaíno falou, faz 10 anos que eu não vejo o Vasco jogar tão bem. Turma, a gente já vai começar aí nos detalhes, foram citados personagens, mas tem uma coisa importante que estava na nossa tarde há pouco, que é Vasco jogará com o América, segunda-feira é aquela partida recuperada, podendo sair do Z4. E assim, aí eu fiz o SC2 muito tempo com o Renato, faço diariamente com o André o SC3. No SC3 foi debate assim, gente, a performance do Vasco, a temperatura é outra, dá para acreditar na recuperação? E todo mundo falava, dá, mas a diferença matemática é importante. E é o que eu pensava nessa sequência do Vasco. Era assim, ele até pode somar pontos, mas quando você não chega, isso começa a pensar, cara, não chega. Mas eles chegaram agora, muito rápido, cara. Mas agora, como você tem a sua base no automobilismo, agora já é visual. É visual. Isso. É visual a diferença já. Já dá para enxergar, já dá para fazer a conta, é uma questão de uma rodada. Pode não acontecer, mas é uma questão de uma rodada. E aí, essa confiança que você mencionou, ela já cresce, o nível de tensão diminui, porque não é que está sob controle, mas está ao alcance. Você não faz mais tanta conta, você não se preocupa mais com os outros resultados. E isso faz toda a diferença, né? Na preparação para uma partida, não só para a próxima, para as rodadas seguintes também. O Vasco não pode diminuir o seu ímpeto, nem o desenvolvimento do time. Mas a noite de hoje, simbólica, porque era a volta a São Januário, grande público, bandeirão, resistiremos. O Vasco respondeu com um futebol que é muito superior ao resistiremos. Né? Em relação ao momento do time, os sinais não poderiam ser melhores. Renatão,
Eu quero te ouvir sobre esse tema. Da matemática já virá acessível, aí tem a América fora, tem o Santos fora, 2 confrontos diretos, não está escrito em lugar nenhum que vai chegar a atropelar, mas é a fase para realmente, a cabeça do buraco está tirando, mas para realmente sair o corpo inteiro. E quem está em volta brigando ali também, a coisa virou uma maçaroba ali, né? Do 10º para baixo, a coisa tá... a gente viu uma distância maior, o próprio São Paulo não ganhou ontem, São Paulo está no bolo, o Corinthians está no bolo. E eu acho que a grande questão da confiança, quando a gente fala em confiança, é quando você olha para o desempenho. Eu falei já em alguns programas, se tivesse algumas rodadas atrás, o Vasco poderia pensar até em coisas maiores, porque pelo que ele vem jogando melhor do que times que estão acima dele na tabela. Sim. E aí sim, aí é legal a gente medir o desempenho. Porque assim, na minha cabeça é simples. Se você está jogando bem, o desempenho está bom, e às vezes o resultado não está vindo, você está mais perto do resultado positivo chegar. Agora, tem time que ganha ponto, que ganha jogo e não sabe como faz isso. Inclusive o Corinthians está um pouquinho acima. É o caso bem claro desse. O Vasco não. O Vasco hoje, ele tem conquistado pontos. E no jogo contra o Fluminense, para mim, foi um jogo até um pouco descontrolado do Vasco, na questão até de organização, conquistou os pontos. Então, assim, você olha para desempenho, você olha para todo o ambiente, toda essa mobilização, a coisa está indo. Vamos fazer o seguinte, vamos para São Januário com o Cícero Melo. Cícero, eu quero que você traga muito de ambiente, né? Você conhece o Rio como poucos, conhece estádio de futebol no Rio de Janeiro como poucos, de sentir temperatura, de sentir ambiente, e está muito claro que tivemos nesta quinta-feira uma noite muito especial em São Januário. Eu queria que você contasse o que ela representou. Boa noite para você, Cícero. Boa noite a você, Felipe, ao André, ao Renato e ao Fã de Esporte, especialmente ao torcedor Cruz Maltino, que está fazendo hoje uma grande festa aqui em São Januário, né? Foi a volta do Vasco depois de 3 meses. O último jogo tinha sido aquele polêmico jogo de derrota para o Goiás de 1-0 e tudo que aconteceu no dia 22 de junho. De lá para cá o Vasco não tinha mais jogado em São Januário com sua torcida. Público oficial hoje, 20.321 torcedores que estiveram presentes aqui no estádio Cruz Maltino e fizeram uma grande festa. Isso porque o Vasco correspondeu, teve uma grande atuação, dominou o Curitiba o tempo todo e a torcida então fez festa o tempo todo, comemorou 5 gols, elegeu 2 novos ídolos agora cantando o nome deles o tempo todo. Verrete, né, jogador que fez 6 gols em 7 jogos com a camisa Cruz Maltino, e o Paulinho, esse parece ser o maior nome, um xodó da torcida Cruz Maltino. O jogo todo, o nome dele sendo gritado. E o Verrete pelos gols que vem fazendo, né? A torcida do Vasco que vê o time numa ascensão muito grande e agora tem certeza absoluta. Aqui ninguém tem dúvida de que o Vasco, se não for na próxima rodada, em pouquíssimas rodadas, vai sair do Z4, vai trilhar um caminho melhor, com o time começando a agradar a torcida sob o comando do técnico argentino Ramon Dias. Então, o ambiente é de festa, a gente vê agora na saída os torcedores comemorando, bebendo, fazendo festa mesmo, dançando. Parece até que o Vasco conquistou não digo um título, né? Uma comemoração de título, mas próxima disso, viu? Então é esse o clima aqui em São Januário. Nós já estamos aqui na zona mista, onde daqui a pouco alguns jogadores do Vasco vão falar com a imprensa, mas o ambiente que você perguntou é esse, ambiente de festa, tudo com muita tranquilidade. Nós tivemos hoje muitas inovações aqui. O Ministério Público tinha pedido, né, que várias ações fossem tomadas pelo Vasco da Gama, e elas aconteceram. Basicamente, interdição de todo o perímetro daqui do estádio, né, muitas barreiras, para chegar aqui a São Januário, o torcedor teve que andar muito, porque as barreiras estavam isolando aí cerca de quase um quilômetro, né, a chegada a São Januário. Instalação de câmeras de segurança e, finalmente, o reconhecimento facial em algumas catracas, né, em algumas roletas, não todas, porque isso ainda está em fase de experiência. Felipe? Valeu, show de bola, Cícero. A gente já volta aí com todo o trabalho de zona mista, entrevista coletiva. Galera, o Vasco da Gama consegue uma vitória impressionante, na minha opinião, galera. Eu queria também que vocês colocassem a opinião de vocês nos comentários. Na minha opinião, o Vasco sai da zona de rebaixamento no jogo contra a equipe
do América Mineiro, lembrando que esse jogo vai ser em Belo Horizonte, no estádio do Independência, e o Vasco, se manter essa pegada que fez hoje contra o Coritiba, o Vasco vence a equipe do América e sai da zona de rebaixamento. E vou te falar, o Vasco vai sair em alto estilo, né? O Vasco vai igualar o número de jogos das outras equipes, e o Vasco pode subir ainda mais se conseguir embalar mais 2 ou 3 vitórias seguidas, coisa que, na minha opinião, que é possível acontecer, né? Já que o Vasco vem numa crescente muito boa, jogadores crescendo muito nesse momento do Vasco, o momento que o Vasco mais precisou, o Vasco tá conseguindo com os jogadores, é o que eu tava falando, vinha falando já em outros vídeos, o Vasco, segundo turno, precisava fazer exatamente o que tá fazendo, embalar resultados positivos, entendeu? Não dava para ter sequência de derrotas mais, não dava, não cabe mais pro Vasco ficar tendo muitas derrotas. Agora o Vasco tem que manter essa pegada, alcançar os 45 pontos, depois que alcançar 45 pontos, pense em outra coisa no Campeonato Brasileiro, projeta Sul-Americana, projeta meio de tabela, né? O que vier vai ser lucro. O que vier após aí essa situação do Vasco sair da zona de rebaixamento vai ser positivo para a equipe do Vasco. Ramon Dias, excelente, eu acredito se ele ser mantido na próxima temporada, der elenco para ele, acredito que o Vasco vai estar com um timaço. Isso daí vai ser muito bom, galera. A gente vê o Campeonato Carioca tendo o Botafogo jogando bem, a gente tendo o Fluminense, tendo a equipe do Vasco, o Flamengo com certeza vai melhorar muito o futebol carioca. É assim que a gente precisa, né? O Campeonato Carioca e o futebol carioca, né? Com as equipes jogando muito bem, que esse negócio todo ano cai uma equipe carioca para a Série B. Isso daí, na minha opinião, não é bom para o futebol carioca. E o Vasco tá recuperando o futebol, isso daí é muito bom de ver. São Januário lotado, torcedor apoiando a equipe do Vasco, 90 minutos, galera. Muito importante essa vitória do Vasco. Deixa nos comentários a opinião de vocês. Não esquece também de dar aquela moral no nosso canal, deixando o seu like, se inscrevendo e ativando o sininho das notificações.